Olá, queridos! Boa noite! Estamos juntos novamente para mais um encontro de quinta-feira, nossas quintas quânticas. Sejam bem-vindos. Glória, boa noite. Dira Peixoto, Cecília. Que bom, gente. Vamos chegando. Terminamos hoje as nossas meditações. Ai, que pena, né? Tava tão gostoso o nosso encontro, todo dia na hora do almoço, né? Mas segunda-feira, dia 4, a gente vai começar outra rodada de meditações dos 21 dias. William, boa noite. Maria Alice, Luz da Lua. E hoje nós vamos falar de um tema super curioso, né? Que tá todo mundo querendo saber melhor sobre isso, que é essa história do metaverso, né? Depois que os dirigentes aí do Facebook, né, criaram aí essa ideia do metaverso. Dora, boa noite, que bom ver os alunos do curso aqui. E o que é, né, esse metaverso, como que isso vai impactar as nossas vidas? Então, eu convidei o Mário Jorge, que é um divulgador do trabalho do Tom Campbell, da Minha Grande Teoria de Tudo. E o trabalho do Tom é muito baseado nessa questão da física digital, né? De que o universo na verdade, é uma simulação digital. Então, eu acho que não teria pessoa melhor para falar desse tema. Então, vamos aguardar um pouquinho, que ele já deve estar chegando. Gente, depois eu vou desativar os comentários, mas a janelinha de perguntas fica aberta, tá? Então, vocês mandem perguntas, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. E aí, gente, nós vamos também, dentro dessa meditação dos 21 dias, para motivar, né, o pessoal a concluir os 21 dias, eu vou sortear no final também um exemplar do livro para quem fizer direitinho, porque eu sei que começar é fácil, né? Difícil é dar continuidade. Mas aí é que está o segredo do sucesso na prática, né? A prática de meditação, a prática espiritual, né? Como um todo. O segredo vem justamente de darmos continuidade. Então, da minha parte, eu faço tudo que eu posso, né, gente? Para animar vocês, para motivar, porque a meditação é crucial. Então, Mário Jorge, acho que já entrou aqui. Isso, deixa eu... Se ele já consegue entrar aqui na nossa live. Ou se eu tenho que mandar o convite para ele. Acho que ele está entrando aí já. Olá, Mário Jorge. Tá chegando aqui. Oi, pronto. Tem problema não. Boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. O som tá um pouquinho baixo, um pouquinho abafado. Você está usando o microfone do celular mesmo? Não tá, não tem nada obstruindo o microfone, não? Eu acho que não. Vou tirar. Ó, melhorou. Vamos ver se sem a capa fica melhor. Agora ficou bom. Melhorou? Agora ficou bom. A capa devia estar tampando ali o microfone de alguma forma. Resolvido, então. Isso, resolvido. Então, Mário Jorge, te agradeço mais uma vez você ter vindo aqui conversar com a gente.
Então, eu acho que muitas pessoas que estão aqui já te conhecem, já devem ter assistido às lives anteriores. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para você se apresentar rapidinho, porque sempre tem gente nova chegando. Esse tema do metaverso aí gera muita curiosidade, então eu imagino que tem gente nova hoje. É um assunto novo, né? É, Tá se discutindo bastante. é. Então, meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou responsável aí, mais recentemente pela tradução My Big Tool, Minha Grande Teoria de Tudo, de Tom Campbell, que é um físico americano especialista em consciência. E ele tem essa teoria que é baseada em consciência, evolução e realidade virtual. Então, tem muito a ver com, de alguma forma, está conectado também com essa questão do metaverso. E eu sou engenheiro de formação, sou apaixonado por física e por ficção científica também. Que bom, né? Mas, claro, né, nos últimos 10, 12 anos, aí estou bem mais dedicado a buscar autoconhecimento, né, e compreender melhor a mim mesmo e a realidade, né, porque é o caminho que a gente tem para conhecer o funcionamento das coisas, é mergulhar para o lado de dentro. Né? Então, tem sido uma busca interessante, e My Big Tool foi uma descoberta fantástica e que eu costumo divulgar, né, como você sabe, e mais ou menos é isso aí. É um prazer estar aqui com você, com o seu público, com o meu público, aí com as pessoas que nos acompanham, que se interessam por esses temas. É um prazer sempre ver cada vez mais gente interessada por isso, para ir, né, gastando alguma energia com isso, que é perfeito. É, Né? Autoconhecimento é o caminho, né? E aí até o metaverso pode ajudar a gente a entender um pouquinho melhor as coisas também. com Né? certeza, com certeza. Então, Mário, vou te convidar a começar falando para gente o que é esse metaverso, como que isso vai entrar nas nossas vidas, né? Como é que vai ser isso? Ele está entrando aí de mansinho já, É, vamos dizer, há algum tempo, talvez não exatamente com esse nome, mas tem tudo a ver com essa questão de realidade virtual, né? A uhum, nossa tecnologia tem avançado bastante, e tanto em equipamento como em software e tudo mais, e muito mais coisas estão sendo possíveis, né? uhum, A gente percebe também toda essa situação que acabou havendo dessa crise de saúde aí, as pessoas acabaram sendo direcionadas aí de forma acelerada para viver uma vida mais virtual, né? é, A gente todo mundo passou a conviver com isso, mesmo quem não gostava e não se interessava, acabou não tendo muita opção, né? é, E acabou pessoas tendo aula, dando aula, trabalhando remoto, participando de reuniões, né? E até desenvolvendo negócios aí para continuar sobrevivendo nesse período aí que passamos, né? Então isso aproximou as pessoas mais disso, né? E esse lado veja, tudo são ferramentas, né? Então tudo tem lados positivos, negativos, mas ainda bem que tínhamos essa opção, porque elas nos safou da coisa ser muito pior. é, E nos levou a essa convivência maior com essa evolução tecnológica. Então, assim, a gente já está meio que levando, com todo esse negócio de rede social e tudo mais que já existia antes e que continua se intensificando, a gente já leva uma vida meio virtual, mesmo estando aqui num mundo aparentemente material. E o metaverso, a tendência é ele aprofundar isso um pouco mais, porque eu estava olhando esse radical meta, quer dizer, que vem, como é que é? Além, né? A isso, meta, além. Eu achei que seria interessante, porque é usado em várias coisas, né? Inclusive metafísica, isso, né? E meta quer dizer que você vai além. Então, no isso. caso, nós temos desse universo material, o metaverso é uma espécie de universo que vai além deste universo material, mas neste caso aí criado pela nossa tecnologia, né? A intenção é com a tecnologia de computador, né, criar ambientes virtuais que vão começar, talvez, se espelhando na nossa realidade, com casas, bancos, negócios, empresas,
né? E você vai poder frequentar lojas, shoppings, virtualmente, então você provavelmente tem um avatar seu, né? Que você escolhe de alguma forma, né? E penetra naquele mundo virtual, quase como se fosse um videogame, como se fosse um The Sims, né? Só que com um detalhamento cada dia mais, a intenção de fazer um detalhamento mais aprofundado, e aonde você vai ter todo um relacionamento lá e vai poder comprar. Tem gente comprando terreno em cidades virtuais, né? Mas isso não é problema. Tem gente que comprou terreno na Lua também, né? Então, mas o fato é que você vai ter essa interação, né? Então, se você vai, vamos dizer, trabalha numa empresa, todas as pessoas daquela empresa têm um avatar, por exemplo, né? As possibilidades são infinitas, mas aquela empresa pode, por exemplo, ter um ambiente virtual, como se fosse um edifício da empresa lá, e os avatares entram naquele edifício, entram em determinada sala, né? E participam de uma reunião, quase como se fosse a reunião remota que a gente já faz aqui por teleconferência, mas um passo além, um representante, né? Representado por bonequinhos lá dentro, e que isso, claro, cada dia eventualmente com mais fidelidade, com mais qualidade de imagem e tudo mais. De repente, uma hora dessa, os caras dão um jeito de pôr a sua própria cara em cima do bonequinho, sei lá. E vai ter pessoas que vão querer pôr outra cara para ficar mais bonitos, né? Vai ter de tudo ali. Toda ferramenta pode ter, inclusive, bons usos e maus usos. Mas o fato é, a minha visão disso, obviamente, é que isso começa por conta da nossa limitação de imaginação, começa muito parecido com algo virtual daquilo que a gente tem nesta realidade, mas o céu é o limite, porque no mundo virtual você pode voar, você pode fazer qualquer coisa, é como um mundo de sonhos, né? É como um videogame, depende das regras de jogo, né? Do programa daquela realidade. Aquela realidade vai ter um programa onde coisas vão poder ser feitas e coisas vão ter limitações, algumas, né? E a tendência é que comece muito parecido, porque a gente vai copiar da nossa realidade para aquela, como já tenta fazer agora, e vai ganhar em precisão, e vão desenvolver utilidades, aplicações, possibilidades né, de você se interrelacionar com outros através dos avatares, né, que no final vem a ser algo muito parecido com o que a gente já faz, as pessoas não percebem mais. Nossos corpos, por assim dizer, são avatares, e o que vale aqui dentro de nós é a consciência, é o ser que está pilotando, habitando isso, né? Seja pela filosofia oriental, seja por mais Big Tom, minha grande teoria de tudo, né? Então, isso já é muito próximo. Então, eu, desse aspecto, acabo vendo uma coisa, né? Sempre tudo tem lados positivos e negativos, mas é que as pessoas que não têm ainda contato com esse tipo de realidade, um dos lados positivos que eu vejo é que elas vão perceber mais de quanto uma realidade virtual se parece com a nossa própria realidade virtual nos seus mecanismos de funcionamento e possibilidades. Só que, como ela é programada por nós, quem vai escolher as regras de como a gente vai jogar lá dentro com nossos personagens é quem estiver no programa, quem estiver escrevendo este programa de computador. Então, inicialmente é um programa de computador que gera uma realidade virtual onde você vai poder penetrar e ter várias atividades lá dentro. Então, a intenção deles é que a gente, né, numa situação dessa, você está de casa e vai lá e participa de uma vida online, né? E já tem muita gente que faz isso hoje através desses jogos em rede, né? É verdade. E os jogos em redes, inclusive assim, para quem não tem ideia do que é uma realidade virtual, do que pode vir a ser isto, né, este metaverso, e do que é um videogame em rede, onde as pessoas já entram com avatares lá e participam, interagem, eu sugiro que veja sempre um filme fantástico, já recomendei várias vezes aqui no canal, que é esse Free Guy. Né? Free Guy primeiro é uma diversão muito boa, né? Você passa ali 1h30, é um filme com uma boa qualidade, humor, romance, aventura, distração, mas quem quiser ir mais fundo, tem muita coisa, inclusive despertar, né? Despertar espiritual. Né? O personagem principal, ele pensa que é um personagem, primeiro nem sabe que é um personagem de um videogame, depois ele desperta para isso e descobre que ele pode ser mais do que apenas aquilo que ele seguia como as regras do jogo. Mas, de qualquer forma, independente disso, é uma baita ideia, uma noção para quem nunca jogou em rede,
para entender o que vai ser o que é um jogo em rede e o metaverso não é tão diferente, né? Não sei o que você acha, mas eu vejo um pouco por aí. Não, é bem isso. Eu tenho um adolescente em casa, né? Então eu vejo esses jogos aí que eles jogam, né? Conectados com outras pessoas e tem todo mundo lá dentro, né? Já é um metaverso ali, né? A diferença é que eles vão colocar isso para as nossas relações mais corriqueiras, né? Para entrar na rede social, até para trabalhar, né? Como você falou. Então, só para esclarecer para o pessoal aqui, né? O pessoal que não conhece o trabalho do Tom, é, a, a, o Mário Jorge, né? Esse trabalho que ele divulga, que ele é tradutor, né? Esse trabalho traz, né, a ideia de que nós já somos avatares, né? Como o Mário falou, que esse ambiente aqui já é um ambiente virtual, né? Quer você chame isso de um videogame, né? Tem gente que brinca, né, com isso. Mas e a física quântica também acaba corroborando, né, essa ideia, porque a física quântica traz essa ideia, né, de que a realidade só existe quando tem uma consciência, né, quando o observador está interagindo. Então, essa ideia é muito interessante, né? Porque, primeiro, que nos leva a nos desidentificar das identidades, né? Então, a gente vê que nós não somos essa identidade, isso é uma roupa que eu visto, né? Digamos assim. E, a minha verdadeira natureza é essa consciência. E essa consciência, ela é como se ela se subdividisse, né, Mário? Aí depois você me corrige assim exatamente como que é tratado, mas ela se divide em várias pequenas consciências, como se fosse assim, né? Vivendo várias experiências diferentes, mas na verdade tudo são como que facetas quânticas, né? Porque o mundo quântico que é assim, acontece tudo em paralelo. Então, no mundo quântico é assim, a partícula quântica ela vai sair daqui para chegar aqui, mas ela faz todos os caminhos em paralelo ao mesmo tempo, né? Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, em paralelo. Então, essa consciência, ela, né, vive esses vários avatares, né, como ele fala, que seriam essas várias identidades, né, todas em paralelo. E isso é muito interessante porque quando a gente pensa, né, que a gente é a identidade, a gente se vê separado do todo, né? A gente se vê como algo individual. Quando a gente para, né, de se identificar com essa identidade e começa realmente a realizar, né, que nós somos só uma faceta, né, digamos assim, dessa consciência que é o todo, a nossa relação com o outro, né, com o próximo, muda completamente, porque quando você vê o outro faz parte de você. O outro é você numa outra roupa. Né? Esse é você amanhã. Às vezes hoje. Exatamente. Assim, o outro é você mesmo, sob outras causas e condições. Só isso. Né? Ele nasceu numa outra causa e condições que desenvolveram a vida dele, né? E por isso ele hoje vive uma história diferente da sua, mas em essência é a mesma coisa, né? Então isso é tão esclarecedor, né? Porque todos os grandes mestres já diziam, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Sempre essa coisa da união, porque na verdade nós todos somos uma mesma consciência. Então imagine. Aí outro dia, mas sabe que eu estava pensando nisso? Porque o dia nunca dá tempo da gente fazer tudo que quer, né? Isso acho que para todo mundo, né? Aí, outro dia eu pensei assim, eu falei, puxa vida, eu precisava muito fazer as minhas coisas de alguns projetos lá da física quântica,
mas eu também queria muito ficar mais horas meditando e também aprofundando na prática, né? Aí eu pensei assim, poxa, bem que eu podia dividir e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Criar assim, né? Aí eu falei, ó, tá, eu falei, é isso que a consciência faz, que ela quer, né? Vai ver, em algum momento ela quis viver tudo ao mesmo tempo, aí ela se dividiu em vários fragmentos. Aí estamos nós aqui. Aí tem um que é médico, um que é engenheiro, um que é advogado, um que é professor, um que é físico. E a consciência está lá vivendo tudo ao mesmo tempo. Você sabe que agora você está descrevendo aí, eu me lembrei de um filme que eu assisti, que é uma comédia, né? Mas é sempre filme para pensar no final também, né? Uhum. O filme chamava assim, Eu, Minha Mulher e Meus Clones, né? E o cara O cara descobriu alguém que fazia os clones sob encomenda e ele estava cansado, estressado do trabalho, das crianças, da mulher, e ele queria dar um tempo daquilo. E ele fez um clone para pôr no lugar dele para ficar trabalhando enquanto Ah, ele ia fazer as coisas dele. E aí o clone também ficou com o saco cheio e resolveu fazer um clone para. ah, E cada clone que saía, eu estou falando porque isso tem a ver com essa questão dessa é, divisão aí, né? Ele foi não, encontrando uma forma de gastar tempo em diversão, gastar é, tempo em trabalho, mas assim, é, a vida dele foi se complicando desse jeito. Mas é bem interessante. Mas você tem razão, a consciência, né, pelas pesquisas do Tom, né, até onde ele compreendeu e dentro do modelo que ele divulga, a consciência é fundamental, como acontece em algumas tradições orientais, que não tem nada a ver, né? Ele fez essa pesquisa por conta dele, não tinha conexão com pesquisa de mais ninguém e nem com nenhuma religião ou religiosidade, né? Só para as pessoas saberem. Ele é um cientista, ele percebeu que tinha algo a mais do que se passava, começou com a questão da meditação e percebendo algumas propriedades importantes através da meditação. Ele resolvia, por exemplo, problemas de códigos de computador com isso. E depois ele conheceu Robert Monroe e ajudou o Robert Monroe a montar um laboratório de pesquisa. E o Robert Monroe mexia com esse negócio de viagens fora do corpo. Ele tinha isso de forma natural, que é um estado alterado de consciência, né? E aí em troca do esforço dele de pesquisa inicial, de ajudar a montar o laboratório, ele aprendeu com o Robert Monroe, ele e outro colega dele lá, a fazer esses estados alterados de saída do corpo. E ele começou a fazer muita experimentação com isso, né? Coisas que fossem evidenciais, que nem você fala, mas a meditação, será que onde é que você estava? Era alguma coisa real? Bom, se ele consegue fazer a meditação e consegue resolver problemas lá dentro, que ele volta para cá e encontra um erro no programa em estado meditativo, volta para cá e acha o erro e corrige, como indicou lá no estado que ele estava, isso é uma evidência que algo está acontecendo é, que tem impacto aqui. Então, tem evidência, deixa traços, né? é, Você pode, por exemplo, botar duas pessoas separadas que se encontrem num estado alterado de consciência, num outro nível de realidade, e essas pessoas voltam, né, dali e conseguem comparar notas e trazer informações que batem ou que não batem, né? Então, ou estiveram juntas de alguma forma num lugar que só estiveram fora do corpo, ou não estiveram. E as evidências, elas são mandatórias, e foi assim que ele foi conseguindo fazer experimentações, né? E, obviamente, ele faz, deixa eu aviso isso, sem nenhuma questão de envolvimento de droga. Isso a partir de estados meditativos profundos, né? Porque na viagem supostamente fora do corpo, que o corpo é um avatar, na verdade ele é informação, e você é a consciência que é. Então você volta, você não está saindo do corpo, você está voltando para dentro da consciência que você é. A sua percepção é que volta para dentro da consciência que você é. né? E aí é com isso que ele realiza essas experimentações. E essa consciência fundamental, comecei a falar de essas tradições orientais, tem algumas no Tao que eu conheço, com certeza, eu sei que a filosofia indiana também tem algo assim, mas o Tao ele começa assim, existe um vazio, né, com um potencial de ser tudo o que a gente percebe, e mais, né? É um vazio com potencial de fazer tudo. Mas no início é um vazio potencial, eles dão o nome de Wuji. E depois aquele vazio evolui e cria o Tai Chi, que são as duas coisas, o sim ou não, o 0 e 1. Na verdade, o Tao é uma filosofia digital, né? E a partir
a partir do 0 e 1, que é o Yin e o Yang, né, que é o Tai Chi, ele desenvolve as 10.000 coisas. Eu estou citando mais ou menos literalmente de forma resumida, mas as 10.000 coisas é todo o resto que a fonte desenvolve. Aquela fonte evolui. E o importante que eu queria dizer aqui, comentar, é, apesar de parecer física quântica, o tal, ele sugere que as coisas partiram de uma consciência com potencial para ser e atingir tudo que atingiu e atinge, que é a fonte de tudo e que evolui, né? E eu acho isso extremamente libertador, porque as pessoas volta e meia perguntam, em confusões criadas às vezes por algumas religiões, essa questão de que vê que a fonte é toda poderosa, e né, de certa forma, mas que ela é perfeita e que ela é infinita, né? Perfeito e infinito são conceitos abstratos, né? Eles na prática não existem, ninguém nunca vai encontrar nem o perfeito nem o infinito. Então, evolução, sim, né? Coisas grandes, enormes, onde a gente não alcança o limite tão grandes que são, sim. Infinito, como é que a gente vai chegar no infinito? É um conceito teórico, não é uma coisa prática, né? E o fato é que essa consciência evolui, né? E que essa questão da perfeição, essa necessidade da perfeição, te leva num primeiro momento. Você passa pelo primeiro aperto, você aceita isso como dogma. Passa no primeiro aperto da sua vida, fica você doente, ou uma pessoa próxima fica doente, ou falece, e aí você fala, mas poxa, por que coisas boas, ruins acontecem para pessoas boas, né? Quando a pessoa é distante, a gente não percebe tanto, mas quando a pessoa é próxima, em geral, a pessoa fica mais machucada porque é atingida diretamente, é natural, né? Mas aí você fala, pô, mas por que a fonte permitiu isso, né? E, na verdade, primeiro, a fonte ela está em evolução, então ela é uma fonte fantástica que cria esta realidade e todo um multiverso de realidades, né? Que nos cria, das quais nós somos uma parte, como você descreveu, nós somos consciência individuada, uma parte da fonte. E estamos conectados através dela com tudo e com todos. E ela cria realidades como essa, numa evolução posterior, né, para facilitar, agilizar a possibilidade de evolução dessas consciências jovens, né, individuadas, porque em ambientes que são mais regrados, né? Se você pega um ambiente totalmente mental como o de sonho, ele não tem regra. A gente leva as regras daqui para lá e continua operando igual. Mas você pode voar, pode andar de ponta cabeça, você pode não ter corpo, você pode ser verde. O sonho não tem limites. Então, o que a mente pode criar, ela num ambiente, né, de mente, um ambiente mental, de consciência, tudo pode ser criado e nada tem consequência, porque a consciência não é afetada pelas imagens que ela visualiza ou cria, né? E aqui não, aqui parece que somos. Então temos um avatar que dura temporariamente, que entra e sai deste metaverso que a gente está sem perceber. Ele é um metaverso, porque em relação à fonte, onde nós estamos e somos, ele é uma extensão. Então ele é um meta daquela outra. Então por isso que eu estava comentando que tem muito a ver, né, com a questão nossa. Nós estamos tentando criar um outro para a gente metaverso dentro do metaverso. Aí metaverso. Aí a questão do fractal mesmo, né? Eu acho muito interessante, porque a gente vê essa estrutura fractal no universo, né? Então, o fractal ele surge dentro da matemática, né? Na teoria do caos, ele é muito usado. E são imagens, né, que repetem os padrões. Então, por exemplo, se você pegar um brócolis, né, e pegar uma florzinha do brócolis e cortar e tirar uma foto bem próxima da florzinha do brócolis, você não sabe diferenciar qual que é o brócolis original, né, e qual que é a florzinha do brócolis, porque a florzinha do brócolis repete exatamente toda a estrutura do brócolis de novo, né? Então, aquilo vai se repetindo, né? Isso ele não precisa se repetir assim, ipsis literis, né? Ele pode ir fazendo combinações com ele mesmo, e vai criando... O curioso dele é essa propriedade fundamental dele de se repetir, tanto na direção do menor como na direção do maior, e de, com aquela simplicidade daquela figura geométrica na qual ele se baseia, ele se multiplica, e se mistura, e se combina e vai criando coisas muito complexas a partir do simples.
Você olha para o brócolis assim, bate o olho, nossa, aquele monte de folhinha, coisa e tal, aí você vai vendo uma menorzinha, como você disse, é parecida com a média, e a média parece com a maior, mas ele cria uma estrutura complexa, né? E o Tom, ele descreve a realidade da consciência como, na verdade, isso é um fractal, a consciência é um processo fractal em evolução, porque não é um fractal físico, né? Como o brócolis, né? Mas é um processo onde ele repete a ele mesmo e ele cria vários níveis e subníveis, e nós estamos aqui num nível meio que terminal, né? Que é um universo já que parece mais sólido e rígido, e estamos tentando duplicar essas coisas dentro da nossa própria realidade virtual, né? Ela fazer outra que é virtual, que a gente sabe, porque fomos nós mesmos que criamos, por isso que a gente aceita aquela, e essas a gente tem dificuldade. Mas tudo isso é muito libertador, porque quando você percebe que a realidade é mais profunda e que eu sou parte da realidade mais profunda e apenas estou experimentando alguma coisa aqui, isso tira um peso gigante das costas, inclusive dessas questões de... Né? Não existe um erro fatal, tipo, olha, danou-se. Né? Errar é humano, a gente brinca. Né? E é isso mesmo. Este personagem é temporariamente humano, então ele pode cometer erros e ele aprende, na maior parte dos casos, errando. No início só erra. Tudo que ele faz, ele tropeça, bate com a cabeça e vai. Quer dizer, não acerta uma. Mas aí vai aprendendo, vai crescendo, começa a aprender e crescer, e começa a aprender não só do errado, mas do que acerta também. E você pode aprender de qualquer coisa. E tudo é situação de aprendizado. Não existe situação final. Né? Tipo, não passei no exame, vão me eliminar, vão me eletrocutar. Não, não é assim. É uma escola, e é uma escola amorosa, né? Porque ela não foi feita para torturar ninguém. Ninguém veio para cá à força e trancafiado. É que, às vezes, o que acontece é que nós nos desviamos, nos perdemos do objetivo com o qual viemos e vamos, às vezes, cometendo erros, fazendo escolhas ruins, tendo traumas, e vamos ficando meio, além de ficar totalmente iludido e amarrado com o que parece ser material, e com o que parece ser muito real para o personagem, com as metas que tem aqui, que não tem nada a ver com a meta fundamental interna sua, de crescer, de evoluir, né? E a gente acaba se perdendo com isso, e acaba sofrendo, e causando sofrimento para nós mesmos, mas no final, né, vamos dizer que você desperdiçou isso aqui, tudo bem, é uma tristeza porque... Né? A gente demora um tempão para chegar numa idade tal, com desenvolvimento tal, que possa usar adequadamente as ferramentas para crescer a nossa consciência, e você desperdiça uma oportunidade de vida dessa, de qualquer forma, indo por qualquer caminho desses que não te contribui, e é uma pena, né? Porque você vai ter que começar do zero, toda vez que começa do zero na próxima, você vai ter que passar por toda a chegar no ponto de começar. Né? Quando você chega com 0 anos de idade aqui, que não sabe a direita da esquerda, não sabe nem ir no banheiro sozinho, você tem que começar a aprender a falar, aprender a língua, né? Aprender um trabalho, né? Tudo, né? Quanto mais você aproveita da parte útil da sua vida, onde você já está amadurecido e podendo pôr em aplicação aquilo tudo, quanto mais você estende essa utilidade, mais ganho você tem como consciência de poder aplicar, né, aquilo para você evoluir. Mas, assim, dano, a verdade é que, assim, dano, né, não existe morte, existe início e fim do avatar, do período dele. Né? E depois desse tem outros, como antes teve outros. Né? Então, eu acho que é libertador, não sei o que você acha. Não, completamente. Nossa, completamente libertador. E muda a nossa perspectiva, uma coisa assim que virou uma chave assim, para mim, que eu achei muito importante, dá um outro sentido também para quando a gente diz sobre nós buscarmos no nosso interior os recursos que nós precisamos, né? Porque nós assim, né, que gostamos desse caminho de autoconhecimento, de expansão de consciência, nós já ouvimos, né, há muito tempo que a gente tem que buscar dentro, né, que não é fora. Então, você quer um bom relacionamento, né? Você quer uma pessoa, você quer um relacionamento amoroso, que você se sinta feliz, que você se sinta amado. Então, busque isso dentro de você, né? Antes de buscar fora, né? Quando você encontrar isso dentro, vai ser natural isso surgir fora.
Mas isso era muito, né? Eu lembro assim, quando eu comecei a ouvir essas coisas, eu me achava tão pobre, né? Eu falava, mas como que eu vou conseguir isso em mim? Eu tenho que buscar nas coisas do mundo, né? E aí, de repente, não, né? De repente, eu tive uma outra compreensão disso, porque quando a gente entende que a gente tá ligado a essa consciência, né? Que a gente, na verdade, não deixa de ser essa consciência, não é nem que está ligado, né? É como na física de partículas, que os físicos dizem que a partícula é onde o campo toma individualidade, mas ela não é nada mais do que o campo. Só que por algum motivo, em algum ponto do campo, surge ali uma perturbação, uma coisa singular, e aquilo ali é chamado de partícula. Então, então nós somos esse próprio campo, essa própria consciência, se tendo uma manifestação, né, que aparentemente é individual. Então é óbvio que está tudo dentro, é ao contrário, né? De repente, o que era difícil fica óbvio, ao contrário, né? Porque nós somos essa fonte, né? Fala, desculpa, Mari. Não, eu que peço desculpas, desculpe. É que você falou um ponto, e essa questão do autoconhecimento, da busca interna, às vezes as pessoas tomam isso como, não, porque os caras não têm o que fazer. Assim, gente, essa semana eu falo, é que assim, você, quando está trocando ideia, que nem aqui, eu troquei ideia com o Alex esses dias, fizemos um vídeo juntos, e ficou um corte de um vídeo que eu até publiquei hoje. Ele me perguntou no final, para encerrar, o que eu achava que era o autoconhecimento. Agora, é assim, eu falei alguma coisa e eu completei no final assim, é a coisa mais importante da nossa vida. Porque é ele que te permite, te dá uma noção de quem você é. Porque, assim, a verdade é que você nem sabe quem você é, não sabe o que Exatamente. você é. Se você não sabe o quem, E não sabe quem o poder que a gente tem, né? Ah, e não sabe nem o que você está fazendo aqui. E aí você sai correndo atrás das coisas, aleatoriamente, às vezes influenciado por propaganda, total. por conversa dos outros aí fora, de qualquer tipo, e assim, e sendo manipulado, porque você está totalmente perdido no jogo. Lógico. Qualquer coisa que te empurra numa direção, você vai. Você não tem quem. Exatamente. Porque não tem Exatamente. direcionamento, não tem vento bom, ela vai bater em qualquer lado. Né? E assim, Exatamente. você andar num campo de jogo, sem saber que aquilo é um jogo, sem entender onde é que é o gol, que lado é o seu, que lado é o do outro, você não tem a menor chance de colaborar com o jogo e de ter êxito. E você, como é que você vai ser feliz perdido num jogo que você não sabe qual é, e nem sabe que é um jogo? Nossa, Né? Então, perfeito. assim, Exatamente. e fique claro, né? E assim, aqui não tem nenhuma filosofia de propor que você viva na pobreza, nem nada disso, né? Entendam bem. Uma vez você entendendo quem você é, o que você está fazendo, tudo que você vai fazer é alinhado com o seu propósito maior e você tem muito mais clareza para os seus propósitos intermediários, inclusive de se manter vivo, né? Daquilo que você acha que precisa, o conforto que você acha que deve dar para a sua família ou para você mesmo, isso aí é autodeliberação. Né? Agora, você estando consciente do que você é, o que você está fazendo aqui, você não vai ficar na expectativa de que ter determinada posse ou determinado bem é o que vai trazer a felicidade para você. É. Vai trazer eventual conforto físico, que É. não tem nada a ver com a felicidade. Eu costumo dar um exemplo radical do cara do campo de concentração lá, que era um psiquiatra lá, toda vez que eu chamo, que eu penso nele, o nome desaparece, mas ele é o criador da logosofia, ou logoterapia, uma coisa assim. É um cara bom, é uma das 3 escolas alemãs de psiquiatria, ou algo assim, e ele estava num campo de concentração e encontrou o sentido da vida lá dentro e Olha. ajudou a ele mesmo a sobreviver, a outros prisioneiros e inclusive ajudou guardas que estavam passando porque os guardas nem todos estão fazendo aquilo com prazer e alguns ficavam torturados também, inclusive guardas dos campos de concentração ele ajudou. E aí então se você fala, se o cara pode ter uma qualidade de vida, um propósito que impacta até na sobrevivência dele, porque ele sobreviveu, saiu, e aquilo que ele visualizou, com que ele aprenderia e ajudaria os outros ali, ele estaria explicando isso em escolas, em palestras, escrevendo livros, tudo aquilo, aquelas visualizações que ele teve, não só o mantiveram vivo e ajudaram pessoas à volta dele, como
ele realizou todas elas. Então, a pessoa que está com propósito, ela está bem. Então, ela se distancia. Quem não estava bem se entrega e acaba É, morrendo ali. Milhares e milhões morreram. E ele e alguns outros sobreviveram nas piores condições possíveis. E você não vai dizer, não, o cara vivia em felicidade. Não, ele sabia que ele estava comendo mal, sendo maltratado, maltrapilho, mas ele estava fazendo algo de positivo ali dentro e estava internamente bem. E quando o cara está bem dentro, exatamente. ele está bem, acabou-se. Então, assim, eu só dou esse exemplo, não é para que ninguém precise ir para um campo de concentração para aprender isso, pelo amor de Deus. É porque a primeira coisa que as pessoas às vezes pensam é, não, mas o cara fala isso porque ele está bonito, né? Pergunta para o cara se ele estava bonito. Não, mas isso que você fala tem várias histórias desse tipo, né? Várias histórias. Que nós chamamos de florescer, né? Da pessoa florescer. É ela conectar essa consciência maior que está dentro dela. E isso pode ser em qualquer situação, pode ser até numa doença, pode ser até numa doença terminal, que às vezes você olha e fala, nossa, coitado, tá morrendo. E não, e às vezes a pessoa, dentro daquela experiência, daquela doença, ela desperta, né? Ela desperta desse avatar, dessa identidade que nos limita, que, na verdade, ela é que rouba a nossa felicidade, né? É esse estado de mente. E a falta A de Raquel falou felicidade. aqui se não seria Viktor Frankl. É, Viktor Frankl, perfeito, isso. Raquel, muito obrigado. Viktor Frankl. É. Ele tem um livro que chama Em Busca de Sentido, e eu não lembro só se é logosofia ou logoterapia, uma coisa assim. Um dos dois que é a ciência que ele criou e que as pessoas usam até hoje, inclusive. Aham. É um negócio interessante. É. Tá, agora, muito assim, essa questão é assim, você só vai estar bem fora, com seja lá o que for, que você decida ter ou não ter na vida, se você estiver bem dentro. É. E isso, voltando atrás na questão do relacionamento que você falou, é isso também. Se você não está bem É. e não está equilibrado, e não tem nada para dar, né? Não tem um amor próprio, não tem um autoconhecimento, como é que você vai entrar num relacionamento e como é que você vai atrair uma É. pessoa que vive nessa É. qualidade Isso é de outra vida? coisa também, né, Mário Jorge, que é muito interessante, porque é a coisa a vida dá mais do mesmo, né? Que eu falo com os meus alunos, porque depois a gente cai a ficha, assim, né? Que as coisas vêm realmente de acordo com o que você já está, com o estado que você já está, né? Se você está super mal, vão surgir um monte de situações furadas. Então, esse é o nosso erro. Ao invés de nós, né, primeiro nos curarmos, nos encontrarmos para depois se mover, né, a gente faz o caminho contrário. A gente sai se movendo igual doido, completamente desequilibrado, completamente desencontrado, né? E aí vai batendo cabeça, né? Vai batendo cabeça. Então, por isso até me lembrou, né, a primeira nova verdade, né, que a gente fala do Buda, que ele diz que a vida é sofrimento, mas é por isso, é porque nós vivemos desconectados, né? Nós vivemos como uma criança perdida tentando reencontrar a sua mãe, né? Mas procurando fora, né? Aí, como você falou, aí corre para cá, será que é por aqui? Será que é por aqui? Né? E não nos voltamos para a direção correta, aonde a gente realmente vai encontrar, que é surpreendentemente no silêncio, né? Nessa autoconexão, né? Nessa busca internalizadora, né? A vida, você falou aí uma verdade fundamental. A vida, ela não é sofrimento necessariamente, absolutamente. Aliás, essa é uma mensagem que o Tom é uma pessoa muito positiva, a vida não é sofrimento, a nossa realidade não está piorando, apesar de a gente só ver Uhum, notícia ruim, ter ideias. Às vezes a gente fica meio desanimado, né, com o que vê. uhum. Então, por favor, selecione bem o que você vê, não gaste energia vendo É. coisa ruim, É. porque assim, você vai ficar vibrando nesse modo e assim, Horrível, horrível, é o que você, é. é o que você vai transformar a sua realidade, né? Aquilo que você está vibrando, e assim, tá uma série de meios de comunicação que só, assim, eles já perceberam que o que dá notícia, o que dá ibope, e às vezes para manipular puramente, né?
É notícia ruim. E é o que eles fazem o tempo todo. E quando não tem, eles inventam, né? Porque notícia boa, assim, a vizinha acudiu a vizinha do lado, salvou a vida dela, dos filhos. Assim, é muito raro, né? Notícias boas circularem, porque não dá ibope. E aí nós damos atenção para aquilo e te estimulamos a receber mais daquilo. Literalmente o que nós estamos falando aqui. Isso você faz no microscópio, no micromundo seu, você também faz. A forma como você está focalizando aquilo que você escolhe ver da sua realidade, do seu metaverso local, né? Você focaliza naquilo, aquilo cresce. Se o que você está focalizando, você só está vendo ruim e se lamentando, e se achando perseguido. Eu hoje publiquei uma imagenzinha lá, a risada do dia, Eu e vi. risada, Muito boa. só que as risadas do dia minha nunca são só risadas, né? Elas têm uma mensagem. Então, é o cara procurando aquele personagem do Scooby-Doo, ele sabe, tem um bandido, alguém fazendo alguma maldade sempre, e eles vão sempre atrás para descobrir quem é. É investigação. E aí, ele, quando tira a máscara do bandido, tá a cara dele mesmo. Lá. Dele então, próprio, né? É muito bom. Quem é responsável pelos seus problemas? Aí ele descobre assim, leva um susto, puxa vida, sou eu mesmo. E aquilo é super literal. Né? Nós estamos fazendo isso o dia inteiro. Nós estamos... Agora, essa é uma notícia. Somos nós mesmos que estamos focalizando as coisas erradas, aumentando elas, resistindo àquilo que não tem escolha. A resistência, quando você opõe resistência, isso causa dor para você. Assim, não adianta você opor resistência à chuva. A chuva vai chover. Né? E aí você mas foi muito bom você fazer essa observação, porque com certeza quando a gente tem que ver o contexto, né, que a coisa é falada. Quando a gente ouve, né, essa colocação da primeira nobre verdade, que a vida é sofrimento, não é no sentido pessimista de nós nos focarmos nas coisas ruins, não é isso, né? Mas é no sentido que você estava descrevendo antes, né? De que não adianta a gente se limitar ao avatar e achar que nós somos o avatar, né? Aí você vai ter é um sofrimento de fundo, assim, né? É uma coisa existencial, é uma falta, né? É uma insatisfatoriedade que nunca tá bom, né? E a gente quer uma coisa e acha que aquilo vai trazer a felicidade, como você comentou. Aí passa alguns meses, aquilo perde o brilho e nós estamos insatisfeitos de novo, né? E claro, né, é muito importante que a gente pratique a gratidão, realmente coloque o foco nas coisas positivas da vida, né? Com certeza isso vai mudar. Mas o grande salto quântico mesmo, né? Aí você vai ter um avatar que funciona melhor, né? Vai ter um avatar que é positivo, né? Que vive melhor, com certeza. Mas o grande salto quântico mesmo é ultrapassar o avatar, né? É você ver que na verdade, você está muito além dele, né? Então, aí seria essa reconexão, né? Onde você encontraria essa que a gente chama de felicidade genuína, né? Que não é a felicidade que está condicionada a condições externas, né? Porque a gente tem essa essência, né? E tem o que a gente chama de condição de vida, né? Então, a confusão é essa, que a gente acha que melhorando a condição de vida, a gente vai chegar na realização da essência. E, na verdade, não é. Na verdade, o caminho é o contrário. Né? É pela essência que você pode mudar a sua condição de vida. Porque senão você vai passar a vida inteira correndo atrás de melhorar a sua condição de vida. Né? A condição de vida. Mais dinheiro, mais conforto, né? Um carro melhor, uma família, um companheiro. Não que isso não seja bom, né? Mas tem sempre uma insatisfatoriedade, tem a impermanência que vai, né, sempre estar atuando. Então, essa questão da impermanência é fundamental. É fundamental. Porque, assim, não existe nada, uma coisa que é uma coisa do ego egoísta e do ego, né, dominador, ignorante, né, da própria do autoconhecimento e tudo mais. Essa mania de querer achar que está no controle, que vai resolver tudo e que domina tudo. E a impermanência, ela vem justo para... E uma da tendência do ego, eu vou falar assim, gente, eu estou falando de mim mesmo, então, tá? Eu estou falando com categoria, né? A tendência nossa é querer
ter controle, ter segurança, né? Sabe? Garantir o futuro É, seu, dos filhos, dos netos, das gerações. Você quer, mas assim, para mim uma das maiores coisas, assim, dos maiores choques e realizações é essa questão da impermanência. Mas assim, você fala o nome impermanência, você explica o que é uma coisa, outra coisa é você realizar na carne e perceber que a é. coisa realmente funciona assim. Não existe segurança. Não. Então, assim, não existe segurança de nada. E assim, a pessoa, não, mas eu tenho uma conta bancária, eu Não tenho um adianta. seguro, eu tenho um É, plano de aposentadoria, eu tenho um plano de saúde, eu cuido, eu faço check-up e tudo. Não existe segurança de nada, nada. E tudo isso que você tem, amanhã vier um anúncio que tem um asteroide vindo na é, direção da Terra, é, entendeu? E eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas assim, é só para você se colocar num exercício é, mental. Não tem segurança de nada. A gente vê a flutuação do real, do dólar, do não sei o é, quê. Você vê uma guerra que aconteceu não sei aonde, daqui a pouco está faltando combustível, tem país que já não tem comida. Então, assim, gente, não existe garantia de segurança. Você que tem um doido qualquer em algum lugar que pode fazer algo e afeta é, todo o resto. é, E pode ser um é, acidente da natureza, inclusive, porque é, acidentes da natureza existem. Mas a boa notícia é que qualquer coisa que aconteça é só o avatar. é, O ser que você é. continua. E a boa notícia também, né, como esse exemplo que você deu do médico lá no campo de concentração, né, é que nós temos, né, a nossa consciência, que é a nossa verdadeira natureza, tem recursos para que nós Sim, possamos estar bem em qualquer situação. isso. Então, essa que é a verdadeira fonte de refúgio, né? Não adianta você, né, querer colocar refúgio na sua conta bancária, como você falou, no seu seguro, no seu relacionamento, na tua família, porque isso tudo flutua, isso tudo é impermanente, não tem jeito, né? Então, Faça o seu melhor, faça o seu melhor, faça o que você acha adequado, né? é, E se garanta da melhor forma possível, mas com a consciência, porque senão é outro motivo de frustração, né? Ah, não, eu estou assim, aí eu apliquei na bolsa porque a minha reserva e não sei o quê. E aí no dia seguinte a bolsa vai para o saco e, né? é, E todo mundo fica na mão. Então, assim, se você está bem internamente, seja lá o que for que você estiver fazendo externamente, seja qual for a condição externa que ocorra, você vai estar sempre bem. Né? E aí, se você fizer todos os passos de tudo que você acha que deve fazer, com tranquilidade e sem apego desmesurado, que é uma característica do ego, tudo que é desenvolvido em exagero, que é a característica do ego, inclusive o apego, né? E essa busca por segurança e tudo mais, ela vai causar sofrimento para você porque as condições não são essas, as coisas vão acontecendo, né? Isso que a impermanência te diz. Hoje chove, amanhã faz é, sol, né? Amanhã é exatamente. inverno, depois é verão, e tudo vem e vai, as coisas circulam. Então, assim, não existem garantias. Agora, se você está bem com isso, está bem com você, É, até a sua saúde melhora. Porque é o caminho contrário mesmo, né? Como nós se você estávamos for falando. procurar a razão de muitos dos males nossos e for procurar que nem o personagem do Scooby-Doo, você vai descobrir que você também é responsável É, quando tirar a é. máscara do bichinho. Agora, já estamos dando aqui o tempo da live, passa muito rápido, né? E aí, para a gente fechar com o nosso tema, né, que é o metaverso, eu acho que é mais um desafio, né? É mais um desafio para a Muito gente desafio. ter lucidez, né? Porque parece que a confusão vai se multiplicando, né? Se esse avatar aqui já estava difícil, né? De se liberar dele, imagina agora nós vamos criar avatares para o avatar né, poder viajar mais ainda na delusão, né? Mas, Então, curiosamente, como ser humano, toda ferramenta que o ser humano cria, ela sempre tem usos quase ilimitados, né? E tem uhum, positivos e negativos. E o metaverso é mais um, né? E assim, para destacar um negativo é esse, é a pessoa se perder em mais uma falsa realidade, é, se identificar com aquilo, fugir da interação social, que é onde você evolui sua consciência na interação social, ok? E você se perder naquilo mais um pouco além do que está perdido. Outra oportunidade positiva, que é a que eu vejo que mais se destaca, é as pessoas compreendendo um pouco mais da realidade virtual que a gente cria,
perceber a correlação entre aquele avatar e este avatar e aquela consciência que você é pilotando este avatar e esse personagem pilotando o outro. O fato da pessoa poder vivenciar mais isso, além de filmes que a gente já vê hoje, né? Ou em outros videogames, mas é uma oportunidade a mais para a pessoa despertar para esta questão consciência e avatar, né? Ser e avatar, que já existe, né? Neste universo, que na verdade já é um metaverso, né? Da consciência. Da consciência, nós vamos estar criando um outro aqui, experimentando com ele. Né? E essas coisas da tecnologia, ela, apesar de todos os agravantes negativos que a gente vê o dia inteiro, as coisas sendo postas em mau uso, nós não estaríamos aqui em 50 pessoas hoje, conversando, trocando ideia, podendo se interessar por esse assunto, estudar, se aprofundar. Né? Não, eu acho a tecnologia espetacular. Depende do uso que você dá para ela, né? Só isso. Tem gente que fala, a rede social é uma fofocada, eu não aguento rede social. Eu falo, mas quem monta a tua rede social é você. Você que segue as pessoas, que você escolhe. Né? Monta uma rede social que você só siga pessoas inteligentes, pessoas que têm a acrescentar, que têm a agregar. Nossa, aqui vira uma maravilha. Eu amo minhas redes sociais, eu não tenho problema nenhum. Você falou certinho, é que nem assim, eu seleciono, até porque eu uso como inspiração, né? Uma série de sites. Alguns são melhores, outros nem tanto. E depois, quando eu vejo que às vezes não é tão bom, eu saio fora. Mas assim, se você pegar no meu perfil Marvin, né, tem uma série de coisas que eu sigo. Algumas estão meio devagar, eu nem vejo sempre, mas assim, quando eu acho algo interessante, eu olho. Depois, se eu constato que não é tão interessante, eu saio. E eu fico naquilo que me traz coisas boas, que me traz inspirações boas para compartilhar, inclusive. Né? Aí você está num outro universo. Você está dentro desta realidade e está em outra. Exatamente, exatamente. A rede social, ela te dá essa liberdade, né? Porque quando não existia internet, que só tinha televisão, a gente não tinha liberdade. Você tinha que assistir a novela que estava passando, por mais que você odiasse, você achasse aquilo, né, errado. Você tinha que assistir o noticiário que passava na televisão, porque não tinha. Agora não, agora você escolhe, né, o que você quer seguir, o que você quer assistir. Então, você está montando o teu. Isso também é uma coisa para as pessoas pensarem, né? Que também serve de comparação, né? Como você disse, essa coisa do virtual sempre serve de comparação. Você está montando o seu micro-universo dentro da sua rede social. Aí depois você reclama que está uma porcaria. Mas você é livre para seguir quem você quiser, para deixar de seguir quem você quiser. Né? Você que cria. Então... Eu não tenho reclamação. Eu estou seguindo você, por exemplo, estou seguindo a May, estou seguindo um monte de gente. Fiz contato, a gente se conheceu através daqui, né? Eu vi que você tinha conteúdo interessante. Pois contato, E assim, é assim que vai. E a gente está compartilhando. Pessoas que te seguiam, pessoas que me seguiam estão nos seguindo agora, estão se interessando pelas duas coisas, estão crescendo também. Então, são coisas positivas e que, por exemplo, é o que eu estou procurando fazer. Você não vai me ver trazer aqui um infeliz que vai te espalhar tristeza e te disseminar horror, nem medo, nem nada. O medo é a pior coisa. Assim, a pior coisa que existe nesta realidade é o medo. Nosso medo. Nosso medo é o que nos causa o maior atraso. E não estou falando medo, sabe? Você tem medo de levar um tiro porque tem bala, né? Você está numa área em que circula bala no ar. Isso é real. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de evoluir, de crescer, de aprender, de descobrir mais sobre você mesmo, mais sobre a sua sombra. Né? Porque autoconhecimento é isso. É você vasculhar, é botar a luz no depósito escuro e trazer as coisas à tona, limpar. Porque você vai poder limpar e vai ter uma vida de qualidade melhor. Então, tudo isso são coisas que a gente pode usar, todas essas ferramentas que a gente tem, esses contatos, essas fontes, para aprender hoje sem sair de casa. Nossa, que oportunidade, né, Major? Que oportunidade, que tempo nós estamos vivendo, né? Eu sempre falo isso, está tudo muito aberto, muito disponível, gratuito, né? É só a pessoa querer, né? Isso que você falou. Vamos aproveitar, gente, porque, né? É uma coisa realmente de se arrepender, né? É como você viajar para um lugar riquíssimo, né? Cheio de tesouros e de moedas de ouro, e de repente você vem embora e você não botou nenhuma moedinha no bolso. Você vai falar, poxa,
Poxa vida, não trouxe nada de bom, né? Assim, a vida é uma aventura. Eu costumava brincar, né, que eu te falei que eu gosto de ficção científica, é claro que Jornada nas Estrelas era uma delas, né? Tem aquela frase quando abria o seriado, falava assim, né, indo aonde nenhum homem jamais esteve, né? E aquilo, eu achei, para mim, era o máximo, aquela possibilidade de explorar outros planetas, outras vidas, outras culturas. Eu achava aquilo lindo, né? Eu torcia para chegar logo lá naquilo, porque... E assim, você, na verdade, independente, a gente já está numa realidade onde tem uma variedade gigantesca aqui, mas assim, se você se desenvolve como consciência, a possibilidade de você ir muito mais longe do que isso. Muito mais longe. É uma aventura. Então, assim, muita coisa para aprender, muita oportunidade, muita coisa para crescer. E quanto mais você cresce, mais você nada na direção do rio, mais você colabora com o processo, né? Melhor você fica. Isso tudo não é para mais... Assim, você está em busca, no fundo, se você parar, às vezes, qualquer coisa que você está correndo atrás é porque você acha que aquilo vai trazer felicidade para você. E o que você quer, no fundo, é felicidade, paz e bem-estar. Agora, isso está tudo dentro de você. Você descobrindo, aprofundando e melhorando isso, você vai estar bem em qualquer coisa. A chance de você ter êxito no externo é muito maior. Então, o autoconhecimento, estar equilibrado, centrado, apoiado dentro de si mesmo, né, na consciência, no ser que você é o que te vai fazer melhor em qualquer lugar, inclusive na metaverso. Eu falo, a gente procura as coisas certas, mas no lugar errado. Né? Porque a gente tem essa ânsia, ela é legítima, né? De encontrar essa felicidade, essa realização, essa bem-aventurança, está tudo perfeito. Só que o que está errado é que nós estamos procurando no lugar errado. Né? Procurando no lugar errado, não encontra, né? Não encontra e se complica. A Raquel mandou uma pergunta aqui. Ela falou sobre a identificação com o sofrimento numa área pode causar uma fragmentação. Não é? Ela pergunta. A pessoa acaba prejudicando a consciência como um todo, às vezes por um foco equivocado numa área. O todo acaba afetado porque tudo está em tudo, não é isso? Não sei se me fiz entender. Então, Raquel, pode mandar isso aí para a gente depois, porque agora o nosso tempo já esgotou, né? Mas me parece que ela falou alguma coisa da fixação, né? Quando a gente cria uma fixação em alguma coisa, quanto mais fixação, mais desconexão, né? A gente vai estreitando, né? A gente, quanto menos oportunidade vê, quanto menos percebe da realidade, a gente vai ficando mais fechado, vai percebendo menos opções, vai aumentando o sofrimento, a pressão, vê menos alternativas, e não quer dizer que as alternativas não estejam lá, mas que a gente vai vê-las literalmente. Então, assim, você sair de dentro dessa... E sim, você prejudica, porque... veja, se você só pudesse andar para frente, não teria mérito a sua evolução. Então, você tanto pode, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer um monte de sequência de escolhas ruins, de maus aprendizados, e andar para trás, literalmente. Né? Como, pior que o caranguejo, porque eu acho que o caranguejo anda de lado. Mas assim, a gente pode tanto andar para frente quanto andar para trás. Se estiver aproveitando as experiências, a gente cresce, a gente expande, percebe mais, vê mais opções, tem melhores escolhas, oportunidades de escolhas, sabe fazer escolhas melhores, e isso vai resultando cada vez mais em mais opções, mais liberdade, mais crescimento, mais maturidade. E o inverso também, às vezes, é verdadeiro. Às vezes, você entra num loop negativo e acaba andando para trás e impactando o ser que você é, porque não existem dois seres. Existe só você como parte da fonte, né? O ser que você é, que está, através da sua experiência conectado aqui nesse avatar, experimentando tudo isso. Mas tudo que você... Não é o avatar que sai perdendo. O avatar, ele tem um problema... Os problemas vão ser do físico, né? Mas você não é aquilo, e você nunca é afetado por aquilo. Mas a parte de crescimento, que é o que você está buscando aqui, você pode estar crescendo ou andando para trás, e isso está impactando o ser que você é, e está impactando o todo também, de algum jeito. O que não quer dizer que você não possa recuperar isso. O terreno perdido, ele pode voltar a ser recuperado, porque ele nunca é perdido de vez, né? Porque você continua existindo e tendo oportunidades. Mas toda oportunidade desperdiçada é uma oportunidade desperdiçada e, em geral, quando você desperdiça, ela gera mais sofrimento para você. Porque você, em vez de ficar mais iluminado e atuar melhor e ter
melhores resultados, ser mais feliz, mais equilibrado, você está indo na direção oposta. Isso aí. Maravilhoso, Mário. Perguntaram aqui se a live vai ficar gravada, vai ficar. Podem clicar aí no direct, no aviãozinho, manda essa live para quem você achar, né, que pode se interessar. Compartilhe com os amigos, porque é isso, gente. A gente tem que aproveitar essa vida humana preciosa, né? Não podemos deixar passar essa oportunidade. Então, Mari, muito obrigada. Eu vou despedindo aqui, porque já temos 1h05 de live. Senão o vídeo fica muito longo, né? A gente sabe que muita gente assiste depois também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Mário, espero conversar com você outras vezes, Mário Jorge. Então, gente, uma ótima noite para todos e seguimos juntos aí nesse caminho. Uma alegria, a parceria com o Mário Jorge e ter vocês aí também no nosso caminho. Obrigado a todos, obrigado, Eliane, por mais essa oportunidade. É sempre um prazer. Quando você tiver vontade, é só vir. Que bom. Pode deixar. Então, estaremos juntos outras vezes. Beijão, Tá bom. gente. Um abraço a Tchau. todos.